Só para você ter uma ideia, a frase que nós mais ouvimos, a ameaça mais comum é: se você não for minha, não vai ser de mais ninguém, que indica um sentimento de posse do homem em relação à mulher. Por que aquela mulher volta atrás e continua apanhando? Será que ela gosta mesmo de apanhar? A sociedade tende a imaginar, mas eu não vou me meter, eu não vou ajudar porque ela gosta dessa vida. E, na verdade, não é que ela gosta, ela não consegue sair dessa vida, ela não consegue romper com esse ciclo, porque esse ciclo não se rompe sozinho. Porque a violência é o reflexo da nossa sociedade. Então, essa violência contra a mulher demonstra o que a sociedade pensa da mulher, do papel da mulher. Mas, se é triste pensar que a violência é uma derrota, nos alegra pensar o seguinte, que o enfrentamento à violência, a nossa postura de não aceitar a violência, de não achar que isso é correto, é o início de uma vitória. Precisamos estruturar melhor as DDMs, as Delegacias da Mulher, com uma estrutura melhor de atendimento à vítima, porque não adianta a gente envidar esforços para a campanha, para a vítima denunciar, para a vítima procurar ajuda, se ela chega na delegacia e não é bem atendida. No cartão de visita de hoje, recebemos pela primeira vez 2 convidadas no mesmo programa. São elas, as promotoras Valéria Dias Escarance e Silvia Chaquian de Toledo Santos. Talvez você pergunte, mas por que 2 convidadas? Pelo fato de trabalharem juntas somente? Não. Nossas convidadas fazem parte daquele seleto grupo de mulheres que não se apequenam diante das dificuldades. E enquanto alguns ainda afirmam que a mulher é o sexo frágil, elas comprovam em suas atividades que, de forma organizada, podem ser respeitadas em um mundo que, de vez em quando, insiste em ser machista. Mas como é enfrentar todos os dias temas como violência contra a mulher e lidar com os filhos de lares violentos? A mulher tem um papel de fundamental importância na sociedade. Isso fica claro no Brasil. Temos, por exemplo, a primeira mulher presidente e um aumento de promotoras nos últimos anos. Mas na opinião de vocês, por que ainda há tantos casos de violência doméstica? Bem-vindas ao cartão de visita. Eu acredito que os casos de violência doméstica sempre existiram, sempre aconteceram. O que acontece é que hoje, com o fortalecimento da mulher, com o empoderamento da mulher, como se costuma dizer, as mulheres têm noticiado essa violência, elas têm coragem de contar o que acontecia há muito tempo e há muitos anos. Então, é um sinal de empoderamento, esse enfrentamento à violência doméstica. Só complementando, esse fenômeno da violência, ele independe do avanço das mulheres em todos o mercado de trabalho, participação maior na política, como você bem mencionou, porque é um fenômeno que atinge todas as classes sociais, não escolhe raça, não escolhe religião, então realmente independe. Como a Valéria mencionou, sempre houve uma tradição de tolerância com a violência doméstica, né? A gente sempre soube que ela existia, mas a justiça, o Estado, a própria sociedade sempre tratou a família como algo inviolável, como um lugar sagrado, onde ninguém deveria se meter. E essa tradição de tolerância fez com que essa violência só aumentasse. Então, como foi dito, ela é uma violência que sempre existiu, mas hoje ela é mais conhecida. Agora você pode começar, então. Como é que é o trabalho de vocês? Bom, nós somos promotoras de justiça, trabalhamos no Núcleo de Violência Doméstica da capital, que funciona na Barra Funda e atua perante uma vara especializada de violência doméstica. Sabe-se que a Lei Maria da Penha ela tem incidência em todas as vítimas do sexo feminino, isso é importante que se diga, porque não se conhece ainda muito sobre o que é a violência de gênero. Ela incide nas vítimas de sexo feminino que sofrem qualquer tipo de violência, seja ela patrimonial, física, psicológica, moral ou sexual. Desde que essa violência ocorra no ambiente doméstico, na unidade familiar, ou seja, perante a família, ou numa relação íntima de afeto, que nada mais é do que o namoro, o noivado. Todas essas vítimas do sexo feminino, elas estão beneficiadas hoje com todos os institutos da Lei Maria da Penha. O que significa dizer que o nosso núcleo tem basicamente 2 grupos distintos de mulheres, de vítimas, que nós lidamos diariamente. Tanto as vítimas, crianças e adolescentes do sexo feminino, vítimas de crimes sexuais, praticados por seus pais, padrastos, tios, avós,
como também a vítima adulta, mulher adulta, vítima de violência propriamente dita, doméstica, que são as lesões corporais, as ameaças praticadas por seus parceiros, companheiros, maridos, etc. Então, são dois grupos muito distintos, que exigem um atendimento muito distinto, políticas distintas de atuação, e esse é o nosso trabalho, basicamente, tanto individual como coletivo, com projetos coletivos. Existe homem vítima de violência doméstica? Sim, alguns homens que são vítimas de violência doméstica, mas a maior parte das vítimas é constituída de mulheres mesmo. Em razão desse sistema patriarcal, machista, os homens têm um sentimento de posse em relação às mulheres. Como eu falei no comecinho, né? Existe ainda aquele machismo, né? Existe muito. Não tem como negar. Só para você ter uma ideia, a frase que nós mais ouvimos, a ameaça mais comum é: se você não for minha, não vai ser de mais ninguém, que indica um sentimento de posse do homem em relação à mulher. Então, as mulheres são as grandes vítimas de violência ainda hoje. Alguns homens também, mas em regra as mulheres. E como é que surgiu esse interesse de vocês pelo tema? Como é que foi? Bom, nós somos promotoras de justiça há muitos anos e as duas sempre trabalharam na área criminal, basicamente. Vocês já eram amigas antes? Não. Nós conhecemos no núcleo de violência. Agora. Mas eu trabalhei 13 anos na área criminal e assim, muito me perguntava e muito me intrigava aquela mulher, e eu acho que isso é uma coisa que intriga todos os operadores do direito, os promotores de justiça, aquela mulher que vem à promotoria toda machucada, sofrendo uma violência psicológica, física também, e aí o promotor atende e entra com a denúncia contra o agressor, e depois aquela vítima volta na promotoria dizendo que ela não quer mais o processo, que ela voltou com aquele agressor, que ela está bem, que ela acredita que ele mudou e que ela não quer mais nada daquilo. E isso era muito frustrante. E sempre me intrigou isso. Eu sempre pensei, poxa, mas não dá para a gente trabalhar nessa área, nesse enfrentamento a esse tipo de violência, sem pensar em algo maior, além do processo. Eu acho que isso é o que nos une hoje, é esse ideal de trabalhar de uma forma não tradicional, não só processual, buscando a condenação criminal, porque a gente sabe que isso não adianta. A mulher muitas vezes as mulheres desistirem do processo para manter o casamento? Olha, eu diria que em 90% dos casos elas desistem do processo. Isso é muito comum. Vocês ficam nessa hora de mãos atadas, né? Porque tentar ajudar de uma forma, mas de outra... O comportamento padrão das mulheres vítimas de violência é a retratação. Em regra, como a Silvia bem disse, as mulheres voltam atrás, acabam inocentando os parceiros, em razão de uma fase do ciclo da violência que chama fase de lua de mel. Porque o agressor, depois de um tempo, ele se arrepende e vira o bom marido, o bom companheiro, e a vítima desiste. Eu vi isso na cartilhinha de vocês. Nós temos essa referência na cartilha para instruir as vítimas. Então, nós aproveitamos o processo para tentar mudar aquele ciclo de violência e a realidade dessas pessoas, para que o agressor não repita esse padrão que ele aprendeu lá longe com os pais, com a nossa sociedade, de que o homem tem poder sobre a mulher. E para que a vítima entenda que ela também tem os seus direitos, que ela não é obrigada a submeter a uma relação de violência. Então, o processo é uma oportunidade de mudança, de refazer a vida dessas pessoas. A campanha da promotoria que passa no intervalo do nosso programa, feita para o combate à violência doméstica, tem a participação de vocês? Usar a mídia ainda é a melhor forma para esse tipo de divulgação? Vou começar com a Silvia. Olha, essa campanha tem sim a nossa participação. Essa campanha foi elaborada nacionalmente por promotores de todos os estados que integram a Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica, COPEVID, que integra um Grupo Nacional de Direitos Humanos, GNDH. Então, essa campanha ela foi elaborada por todos esses promotores em reuniões que se realizaram ao longo do ano passado e foi possível ser viabilizada através do Ministério Público do Espírito Santo, que conseguiu, com uma agência de publicidade, de forma gratuita, a elaboração dessa campanha, que eu acho que todo mundo elogia e gosta, certeza. Eu acho que ela atinge bem o objetivo. E com relação à mídia, é sem dúvida um instrumento importantíssimo, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, alertar a sociedade, conscientizar quem está em casa assistindo sobre
o fenômeno da violência, essa sociedade que tende a marginalizar essa vítima porque não entende por que aquela mulher volta atrás e continua apanhando. Será que ela gosta mesmo de apanhar? A sociedade tende a imaginar, mas eu não vou me meter, eu não vou ajudar porque ela gosta dessa vida. E, na verdade, não é que ela gosta, ela não consegue sair dessa vida, ela não consegue romper com esse ciclo, porque esse ciclo não se rompe sozinho. Né? Então, é uma forma da gente alertar a sociedade de que aquela vítima precisa de proteção, orientação e de que aquele problema da violência doméstica é de todos nós. Não é só daquela mulher que sofre quieta, calada dentro de casa, mas é um problema que se atinge a família, atinge a célula da sociedade. Mas ela atinge também os filhos, ela atinge a todos nós. Então, acho que esse é o papel importantíssimo da mídia. E como é, Valéria, como é que essa mulher pode procurar a ajuda de vocês, a ajuda da promotoria, por exemplo? É muito importante que a mulher procure ajuda. Como a Silvia mencionou, a violência não se rompe sozinha. Muitas vezes a vítima acredita que ela consegue mudar o parceiro, que se ela mudar o comportamento dela, o parceiro também muda. Até o nosso setor técnico fez recentemente um evento em que se comparava a vítima de violência doméstica à Bela e o agressor à fera. E a Bela acredita que ela pode transformar a fera num príncipe, mas isso não acontece na realidade. Então, o que nós buscamos sempre é orientar as vítimas a procurar ajuda. E como procurar ajuda? Então, a vítima precisa noticiar a violência. Noticiar a violência numa delegacia de polícia, fazendo um boletim de ocorrência ou procurando um promotor de justiça. E mais importante ainda do que noticiar a violência é não desistir. Porque as vítimas registram um boletim de ocorrência e acreditam que com isso o problema está solucionado. O boletim de ocorrência é o primeiro passo para que o agressor seja responsabilizado, mas ela tem que comparecer a exame, ela tem que comparecer à delegacia, ela tem que manter o seu endereço atualizado, porque senão o processo às vezes acaba fadado a fracasso. Agora, falando um pouquinho do lado pessoal, né, do lado humano de vocês, principalmente por esse sentimento da mulher, por essa emoção. Como é que fica quando uma dessas mulheres vai pedir ajuda e depois ela é assassinada? Quem quer me responder primeiro? Vai, Valéria, por favor. Como a Silvia mencionou, nós temos vários projetos para tentar evitar que isso aconteça. Projetos para a sociedade, para o agressor e para a vítima. Graças a Deus, nós temos pouquíssimos casos de vítimas em que nós recebemos a notícia de um homicídio. Porque se a intervenção ela é feita no início do ciclo da violência, é possível evitar um mal maior. É muito importante saber o seguinte, a violência nem sempre ela aparece no início do ciclo. Em regra, o homem começa a dominar a mulher com pequenos gestos de cuidado. Então, ele começa a se preocupar com a mulher, fala, olha, eu te aconselho a não andar com essa amiga, buscar a mulher no trabalho. Começa a controlar a vida da mulher, mas como se fosse um cuidador. Esse cuidado, que na verdade é um controle, ele evolui para uma desvalia da mulher. Então, ele começa a ofender a mulher. Normalmente, a violência começa assim, com uma dominação psicológica, que vai evoluindo para essa desvalia. Então, ele começa a tentar tornar a mulher culpada pelos atos dele. Então, ele começa a menosprezar, dizer que ela não faz nada direito. E é nesse contexto que vem a violência física. O problema é que não se identifica a dominação psicológica. O que aparece muitas vezes é a violência física, no momento em que a vítima não consegue reagir. Quer dizer, na verdade, a mulher, então, ela se sente cuidada. No início. Ela tem aquela falsa ilusão de que o marido, o namorado, está protegendo. Exatamente. E aí pode ocorrer a violência. Por isso que Silvia, é importante uma abordagem, uma atuação multidisciplinar com assistente social e psicólogo nessa área, porque é com esses profissionais que a gente consegue diagnosticar esse tipo de violência tão comum que é a violência psicológica. E o mais importante, como você havia perguntado, dos assassinatos, né? Se acontece um homicídio é porque tudo o resto não deu certo. Então, a gente precisa evitar que aquilo acabe daquela forma. E como é que a gente evita isso? Como é que a gente distingue, né, o que é mais sério do que não é? Eu acho que o principal é a gente ficar muito atenta, primeiro porque
a linha entre uma simples ameaça e um homicídio é muito tênue, ainda mais nos tempos de hoje, onde essas ameaças são realizadas com faca, com arma de fogo. Então, essa linha é muito tênue. Então, se a mulher apresenta sintomas de que ela está sofrendo uma violência mais crônica ou que aquela ameaça representou uma mudança de rotina, que ela tem medo de sair do trabalho, que ela anda assustada na rua, que ela teve que mudar o seu telefone, o seu número de telefone, a sua residência, aquilo é uma ameaça muito mais séria, que precisa ser, ainda que seja só uma ameaça, mas que ela seja tratada com toda a atenção, com medidas protetivas, com prisão preventiva, se for o caso. Tem uma frase do filósofo e escritor francês Jean-Paul Sartre, que é o mural da nossa semana, e eu queria que vocês comentassem também. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Silvia, começa? Essa é a mazela, essa é a característica do direito penal, da justiça penal. Ela não representa uma vitória para ninguém, né? Para a gente sair um pouquinho aqui do tema, para não dizer que isso se aplica só à violência doméstica, mas se a gente imaginar um crime, por exemplo, de roubo seguido de morte, de um lado a gente tem o drama, a tragédia da vítima, dos familiares daquela vítima, mas nós temos também, de outro lado, o drama de um rapaz, muitas vezes jovem, que vai perder a sua juventude atrás das grades, e de todos os familiares dele com essa dor. Então, a justiça penal tem essa característica, eu acho, né? Ela traduz, ela exemplifica e mostra para nós que o direito penal, que no direito penal só existe tragédia, não existe ganho de nenhum dos lados. Acho que é isso. Penso que essa frase diz uma verdade mesmo, porque a violência é o reflexo da nossa sociedade. Então, essa violência contra a mulher demonstra o que a sociedade pensa da mulher, do papel da mulher. Mas, se é triste pensar que a violência é uma derrota, nos alegra pensar o seguinte, que o enfrentamento à violência, a nossa postura de não aceitar a violência, de não achar que isso é correto, é o início de uma vitória. É o primeiro passo, uma vitória. Meninas! Bom, eu acho que o que não falta na bolsa de qualquer mulher, né? Isso que eu tô dando risada. Eu acho que isso, a promotora, ela não é diferente de qualquer mulher. Então, claro, ainda mais sendo bonita, bem cuidada, né? Como vocês. E aí? Eu acho que é isso, é celular, é maquiagem, eu falo que eu saio de casa sem carteira, mas sem celular eu não saio, completamente dependente. Não faz parte hoje, né? Faz parte, a gente não consegue. Então, eu acho que conta, o que tem na sua bolsa? O que não pode faltar na sua bolsa? O celular, você já falou? Celular, a carteira, lógico, né? Quando eu não esqueço, tá lá. E maquiagem. Maquiagem? Sempre. Imprescindível. Acho que é isso, um perfume, né? E você, Valéria? Bom, a minha tem tudo isso. Não é uma bolsa, é praticamente uma sacola, né? Cada vez aumenta mais. E além de tudo tem o GPS, porque eu acho que eu sou a pessoa mais perdida na face da Terra. Então, eu nunca esqueço do GPS também. E o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Olha, a nossa atuação no núcleo consome tanto da nossa vida, né? Uma atuação tão árdua, física e psicologicamente, que o tempo que eu tenho livre eu dedico aos meus filhos, que são pequenos. Então, eu fico com eles, eu vou para o parque, eu vou para o clube, mas é dedicado quase que exclusivamente a eles. Então, você gosta de fazer programas... Família. De família, cinema, sair para jantar, lógico que são pequenos. Eu tenho uma filha de 5 anos e um filho de 3 anos. São pequenos ainda, então exigem ainda uma atenção, claro, né? Eles querem a nossa presença, não adianta muito, e precisam, né? Então, o tempo que eu não estou no fórum, eu estou com eles e estou fazendo esses programas bem infantis, sabe? Eu falo que até cinema, o que eu tenho conhecimento hoje em dia é só filme infantil, mas é uma fase... Madagascar. Madagascar. E você, Valéria? Bom, a minha logística é mais complicada ainda, porque eu sou separada, tenho um namorado, um filho, 6 sobrinhos... Então, o meu tempo livre não é muito livre, né? Então, o meu tempo livre eu acabo dividindo com o meu filho, que é um meninão, uma graça, um mocinho. Faço programas com ele, adoro esporte, então vou para o parque, andar de bicicleta, adoro andar de bicicleta. Família, amigos e jantares com o namorado, com a família e todo mundo. Ser promotora, jovem, bonita, como é o caso de vocês, não assusta um pouquinho os homens? Olha, acho que não, né? Eu acho que o homem que
hoje em dia se assusta com uma mulher bem-sucedida, não vou dizer bonita, porque isso é elogio de boca própria, né? Não dá, né? Mas o homem que se assusta com uma mulher bem-sucedida é um homem que não acompanhou a evolução, né? Não acompanhou, ficou lá atrás, tá ultrapassado. Então, não acho que assusta. No meu caso, pelo menos, eu sou casada há 12 anos. Quando me casei, tinha acabado de passar num concurso, então já era promotor de justiça, ele sabia o que estava levando, né? E ele não tem nada a ver com a sua área? Ele é advogado criminalista. Tá vendo? Ele trabalha na Mais um fator para ele entender, não é? Tem que entender. Então, no meu caso, eu não vejo problema, não. E você, Valéria? No caso da Silvia, eu brinquei com ela, mas eu já casou, praticamente já era promotora, então não assustou tanto que ele já conhecia, Já sabia. No meu caso, eu acredito que não também. As pessoas estão mais acostumadas a encontrar mulheres que trabalham, que se esforçam. Eu acho que, assim, à primeira vista choca um pouco. Alguns colegas promotores brincam, Deus me livre, promotoras ainda que trabalham com violência doméstica, fica longe, né? Mas, na verdade, as pessoas, admiram o trabalho, isso até aproxima as pessoas. Agora, se assusta os homens, eu não sei. Eu sei que o meu namorado é bem grandão, então ele não fica assustado. O fato mais marcante da sua carreira, depois eu quero saber da sua também, Valéria. Silvia. Olha, a gente costuma dizer que, mesmo trabalhando com há 13, 14 anos na atuação criminal, eu acho que os fatos mais marcantes, mais graves até, que nós nos deparamos ao longo da carreira foi trabalhando na violência doméstica. Então, você enfrenta uma situação de violência não só daquela mulher, mas daquela família inteira machucada, daqueles filhos crescendo naquele padrão violento, tendo a violência como uma coisa natural. Então, são casos muito marcantes. Já tivemos vítimas, riscadas com faca na barriga, e vítimas de tortura, vítimas de casos gravíssimos de crimes sexuais praticadas por maridos. Então, é realmente um tipo de violência que choca e que desgasta emocionalmente muito. E quando vocês foram, na verdade, se dedicar a esse tema, não causou um pouquinho de mal-estar? Como é que foi isso? Olha, ao mesmo tempo que choca e que causa esse mal-estar, que você mencionou, esse desgaste emocional, ele, por um lado, também é um trabalho gratificante. Assim, diariamente, nós temos a sensação real de fazer a diferença na vida de muitas mulheres. Eu acho que se não fosse isso, não estaríamos lá. Né? Porque é realmente desgastante, é aquela coisa de ficar o dia inteiro numa única audiência, onde você sai de lá muito quebrado, parece que passou um trator em cima. Mas você, de outro lado, tem a sensação de que ali, naquele caso, você fez a diferença. Foi recompensada. Qual o fato mais marcante? Quero saber também da sua carreira, Valéria. Eu acho que 2 fatos, 2 processos foram muito marcantes na minha história de vida, não só na carreira, como pessoa. Um deles, sem mencionar nomes, de uma moça, essa que a Silvia falou, que ela estava toda cortada, e quando eu fui para a audiência, não me conformava, porque o agressor estava em liberdade e ela brigada, e o processo era por uma simples lesão corporal. Ela tinha sido submetida a várias sevícias por vários anos. Foi um caso muito grave. Nós conseguimos reverter essa situação. Então, hoje ele está preso, condenado a uma pena de 38 anos, e ele está desabrigado e com os filhos. Então, foi uma vitória muito importante. Mostra como é possível transformar, como a gente pode transformar a vida dessas pessoas e a realidade. Um outro processo, até a audiência foi ontem, um dos casos mais graves que nós já tivemos. O réu, ele é diagnosticado como psicopata, e a vítima ficou pouco tempo com ele, mas assim, ela guarda traumas terríveis, contraiu inúmeras doenças. E, embora seja muito difícil lidar com uma realidade dessa, por esse processo, então ele está preso, a vítima está se fortalecendo. Então é possível, nas primeiras audiências, essa vítima é camuflada para a audiência. Hoje ela já não usa mais chapéu, ela já consegue assim, conversar com isso. Então é uma vitória. Eu acredito que cada mudança que a gente consegue na vida das pessoas é uma vitória, e é isso que dá força para a gente. Pensar que a gente pode, nós não podemos nem sempre evitar a violência, mas nós podemos mostrar que a violência não compensa, podemos mudar a vida das pessoas após essa violência, isso é muito gratificante. Quais são as falhas na Lei Maria da Penha, Silvia? Olha, nós somos incentivadoras e gostamos muito da lei. Ela, para nós, ela é eficaz. Agora, lógico que há muito para ser feito. Eu acho que o principal ainda é a falta de estrutura que nós temos para a efetivação da Lei Maria da Penha. Então, não é que a lei é falha.
A lei foi considerada uma das 3 melhores legislações de violência de gênero do mundo pela ONU. Então, é uma legislação reconhecida mundialmente hoje como sendo muito boa e muito eficaz. O problema é a forma de implementação, de efetivação da aplicação dessa lei. Então, a gente precisa de mais estrutura. O que significa? Mais varas especializadas. Hoje, a gente tem uma realidade aqui na área central da capital que não existe no interior, por exemplo, em todos os lugares. Então, a gente precisa ter vara especializada, porque é nela que a vítima tem um atendimento global da sua situação. Além disso, precisamos estruturar melhor as DDMs, as Delegacias da Mulher, com uma estrutura melhor de atendimento à vítima, com psicólogo, com assistente social, de forma que ela tenha na primeira porta de entrada já um atendimento bom e que dê frutos, porque não adianta a gente envidar esforços para a campanha, para a vítima denunciar, para a vítima procurar ajuda, se ela chega na delegacia e não é bem atendida. Aproveitando o estudo que a Silvia falou, Valéria, qual é o recado que você deixa para as telespectadoras do Cartão de Visita? Bom, o recado que eu deixo para todas as mulheres que estão nos vendo é que o nosso futuro depende da nossa postura, da nossa conduta, não só em relação à violência doméstica, mas a nossa postura de vida. Nós, mulheres, temos hoje os mesmos direitos dos homens, mas de fato, e devemos exercer esses direitos, devemos agir como verdadeiras cidadãs. A transformação do mundo que está se operando depende da gente. A nossa história de mulheres é muito recente. Nós votamos há aproximadamente 80 anos. A primeira mulher que fez um curso superior foi há 100 anos atrás. Há 40 anos, por exemplo, se dizia que o homem tinha direito sobre a mulher, tinha posse sexual da mulher. Então, o que vai acontecer daqui para frente depende da nossa postura, de como nós vamos mudar a nossa realidade. Então, o meu recado é: sejam fortes, batalhadoras, lutem pelos seus direitos. E agora eu quero saber para quem vocês entregam o cartão de visita, que é uma forma de homenagear uma pessoa, mas tem que ser um cartão. Começa, Silvia. Um cartão, mas cartão de visita. Não vou oferecer para uma pessoa, mas eu queria oferecer para todas as mulheres que estão nos assistindo, estejam elas sofrendo uma situação de violência ou não, mas que essas mulheres que não estão, certamente conhecem mulheres, têm mulheres na sua família, tem vizinha, tem amiga, e elas podem se tornar mensageiras de tudo que foi falado aqui, para poder empoderar, para poder conscientizar essas amigas, essas outras mulheres a tomar uma atitude, a confiar na justiça e saber que não é o processo causador da desarmonia familiar, mas sim a violência e o desrespeito. Acho que é isso. E você, Valéria? O meu cartão de visita é para uma pessoa só. É para minha mãe. A minha mãe, na verdade, eu acho que é o grande exemplo da transformação de uma mulher. Ela veio lá no interior de Porto Feliz, seguiu aqueles padrões tradicionais. Minha mãe fez uma reviravolta na vida dela. Ela é uma profissional de sucesso, uma mulher com uma mente aberta, evoluída. Qual é o nome da sua mãe? Chama Sueli. Então, para mim, é um exemplo de transformação de uma mulher. Para a dona Sueli, então. Um abraço. Jovens, bonitas e competentes. 2 profissionais de destaque na área em que atuam. As promotoras Valéria Dias Escarance e Silvia Chaquian lutam para uma sociedade mais pacífica em que homens e mulheres consigam manter o respeito e o diálogo de forma equilibrada. Lutar por causas nobres tem suas consequências. Em uma sociedade ainda machista, a luta para a mulher conquistar o seu espaço é uma constante diária. Talvez, em um futuro próximo, o núcleo de violência doméstica seja lembrado como um dos passos iniciais para uma sociedade melhor. Neste dia, enfim, elas poderão ter certeza que este esforço incomum que elas fazem vale a pena. E é para essas 2 jovens promotoras, doutora Valéria Dias, Silvia Chaquian, que eu entrego o meu cartão de visita de hoje. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.